Olá, seja muito bem-vindo ao canal A Mecânica do Despertar da Consciência. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e ative o sininho para receber mais vídeos do nosso canal com assuntos novos. E se você ainda não se inscreveu no canal de membros, você pode também se inscrever para que você possa receber um conteúdo mais robusto, poder participar de lives, lives que vão te trazer um maior conhecimento, sobre todos os assuntos que nós estudamos aqui e também, grupos que nós estamos criando para que a gente possa discutir, assuntos correlacionados, ao despertar da consciência, tá ok? Se você já é membro, não deixe de deixar o seu like, e comentar, sobre esses vídeos, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos ao tema do nosso vídeo de hoje. Solta a vinheta. A mecânica do despertar da consciência. Então, retornando no vídeo de hoje, nós temos um assunto interessante que é referente ao quanto você descobre, quando você se aprofunda nesses assuntos da espiritualidade. Certo escritor, conhecido na atualidade, ele fala que você busca a verdade com tanta vontade de descobrir essa verdade, você vai buscando. Quando você se depara com ela, você fica totalmente estupefato, É uma coisa que é inacreditável, uma coisa que você não imaginava que ia descobrir. Depois que você a descobre, passa aquele momento de susto, você começa a entender, a absorver aquilo e logo depois você passa a reinar sobre essas informações. Então, o estudo da espiritualidade, o aprofundamento nesses estudos, para mim, no meu caso, foi libertador. E todos aqueles medos, todas aquelas preocupações de inferno, de que vai para o inferno, de que está pecando, de que está acontecendo isso, de que está acontecendo aquilo, de que tem que ser desse jeito, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e praticamente sumiu tudo. E você acorda um belo dia mais leve, porque você conseguiu tirar o jugo religioso de cima de você. Você entende o que essas forças, que atuam nesse plano, nessa realidade, querem, como elas chegaram ao ponto que nós estamos hoje, como elas manipulam todas essas pessoas e você aprende a como deixar ou sair da influência desses seres, que é o mais importante. E aí, quando você sai da influência desses seres, você automaticamente sente uma leveza muito grande na sua alma. Mas para poder você chegar você conseguir sair e tirar esse jugo religioso das suas costas, é muito difícil. É muito difícil mesmo. E eu falo para vocês que para poder chegar para conseguir tirar essa cangalha das suas costas, o jugo religioso, você tem que passar por cima de muita coisa, você tem que abrir mão de muitas coisas, você tem que
perder algumas amizades, né? Deixar de frequentar alguns lugares e tomar consciência de como que esse jogo é jogado. E o mais interessante de tudo, que nada é obrigado, que nada é para você fazer, porque você, para alguns seres que estão aqui na Terra, que é um assunto que a gente discute, né, dentro dos grupos, né, que são seres que estão aqui, que vieram para cá, ou que foram atraídos para cá, para viver essa experiência dentro desse corpo humano, mas devido ao encarceramento, né, vamos dizer assim, do demiurgo, conhecido como Javé, ou Yadabaô, né, para os gnósticos, ele criou um plano no qual as almas, os espíritos entram, ficam dentro de uma alma, que é essa alma humana, e eles tentam sair e não conseguem mais. Então, é algo que é incriável, que é primordial, que é do caos primordial, que veio do caos, entra dentro de uma realidade que é uma realidade criada dentro do caos, mas criada por um outro ser, que é o demiurgo, e para poder entrar dentro desse corpo, né, ele criou a alma, mas ele não criou o espírito. Então o espírito entra dentro dessa alma para poder viver essa experiência aqui e depois não consegue mais sair, né? E temos os seres que são dessa realidade, que só possuem alma, mas não possuem espírito. Então, é uma informação que é passada só dentro de alguns grupos de estudos, né, fechados, mas que a grande maioria das pessoas não sabem. Então, a maioria, todo mundo tem alma, mas só alguns seres possuem o espírito, que é algo incriado, que é algo que é diretamente ligado à fonte. Então, esse ser perdeu a sua conexão com a fonte, criou essa realidade, e para poder, porque os outros seres que criam realidades, elas criam realidades na qual os seres provenientes do caos entram, experienciam, passam o tempo que tem que passar e depois eles saem e vão para outra experiência, né? E dentro da nossa experiência aqui, né, a gente não consegue sair, a gente entra e repete essa experiência por várias vezes, né, em situações diferentes, e com isso, todas as emoções, tudo que é gerado aqui, alimentam esse ser e esses seres, né, que são os arcontes, que são os que controlam essa parte aqui de baixo, né, da simulação. Então, para você poder se libertar de tudo isso, você precisa entender esse assunto também, né? E entender que você é um ser que tem escolhas, que você pode trabalhar para um dia seguir outras experiências em outros planos, em outros universos, né? Aí fora. É um trabalho muito difícil, porque a realidade que nós fomos inseridas, que nós viemos experienciar, ela é cruel, né? E faz realmente com que você
passe por tudo isso diversas vezes, né? E tem até um vídeo no canal que eu falei que é da frequência do medo, que ali explica melhor a influência desses seres, né? Que são seres, que são os arcontes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Fazendo com que você não fique, como é que se diz, alheio, né? E você esteja sempre reagindo a tudo, e isso gera sentimentos, emoções que alimentam esses seres do outro lado, né? Então, assim, é uma caminhada longa, mas que valeu a pena para mim, e eu creio que vai valer a pena para você também. Se você quiser estudar um pouco mais e aprender mais sobre esses assuntos, né, assine o nosso canal, né, ou então adquira o nosso livro, A Mecânica do Despertar da Consciência, que ali eu também expliquei de maneira detalhada, né, todas essas situações que nós vivemos aqui no mundo. Aonde nós nascemos, onde nós vivemos, as pessoas que a gente convive, porque tudo isso é programado ou é tentado, né, ser programado através de um acordo quando você entra para experienciar essa realidade. É feito um contrato, né, que são os famosos contratos que as pessoas fazem, quebra de contratos, aquela coisa toda. São contratos que você faz quando você desce aqui para poder participar dessa experiência. E ao participar, e esses contratos, né, são contratos para você poder passar essa experiência da melhor maneira possível. Mas o demiurgo, né, ele, parte desse contrato, ele não cumpre. E às vezes a gente ficava achando que era para poder a alma evoluir, né, que o espírito evoluir, aquela coisa toda, e é historinha. Porque como é que você, se você já é um espírito incriado, se você já é ligado à fonte, você não tem que estar aprendendo nada, você não tem que estar evoluindo. Para a evolução, não é. Você vem realmente só para experienciar. Passar um tempo, ver como é que é ser humano, nossa realidade aqui, ser humano, e depois que passar o período, o corpo envelhece, morre, você se solta e vai, né? Mas a nossa realidade a gente não consegue fazer isso, a gente fica literalmente preso. E aí o contrato que você assinou quando você entrou aqui foi totalmente deturpado. Você não conseguiu realizar nada que você ia realizar, né? Certamente a questão do esquecimento de tudo não deve ser informado, né? Porque fica muito arriscado você entrar numa simulação no local e você se esquecer de que você é. Se você entra pela primeira vez ainda lembrando alguma coisa, quando você passa pela experiência humana, você vai esquecendo cada vez mais. E quanto mais inserções ou entradas você tem, você vai esquecendo mais ainda, né? E existe todo um aparato, toda uma estrutura para poder receber, né, esse espírito logo depois que ele sai do corpo, né? Cidades celestiais, né, nosso lar, como a gente já ouviu falar, tudo isso faz parte da simulação desse demiurgo. Então você sai de uma situação, né, de uma simulação e entra em outra. E aí você acha que está tudo certo, e aí você retorna, e depois retorna e retorna, e fica retornando indefinidamente. Mas você só consegue quebrar esse ciclo com conhecimento. E o conhecimento literalmente te liberta. Então, a hora de você estudar, a hora de você aprender sobre tudo isso é agora. Se você não estudar agora, você certamente retornará e vai ficar retornando, né? Foi informado até em algumas linhas espíritas que as pessoas não iriam estar mais retornando e encarnando.
né? Mas eu creio que isso não é verdade. As pessoas continuam retornando aqui. Então, se você quiser estudar conosco e aprender mais sobre esses assuntos, é só você se inscrever no canal, entrar nos nossos grupos e a gente vai estudar isso mais profundamente, tá ok? Muito obrigado.